Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para a revisão de hoje. Eu falei lá no meu Instagram que hoje o dólar estava uma mãe. Por quê? Hoje ele está deixando os cenários mais claros, né? A gente não tem tanta coisa embarreirando aí a passagem do preço. Então, hoje foi mais claro de achar a entrada, de aguardar a entrada. Vamos lá começar pela revisão aqui no Candle 1. Quando nós marcamos aqui o candle 1, vocês perceberam que ele fechou acima da VWAP? Olha que sinal importante. A VWAP está passando abaixo da 9 e ele fechou acima da VWAP. Logo, ele engolfou o candle vendedor. Os compradores engolfaram, eles cobriram 100% desse corpo vendedor. Olha o tanto de informação importante que ele está me deixando aí, né? De força compradora, né? De defesa compradora. Quando fechou o 3, tiveram alunos que entraram, legal, é um trade mais arriscado, porque eu ainda não rompi a resistência, ó, essa linha aqui é a resistência do primeiro candle, então, se fechasse o candle 2 ou o candle 4, o ideal era se proteger aqui, tá bom? Por que que eu estou falando isso, pessoal? Na sexta-feira, nós tivemos um cenário parecido como esse. Eu não olho o passado, mas quando eu falo que eu não olho o passado, eu não olho suporte, resistências, médias, não fico olhando, eu faço essas marcações e trabalho com essas marcações, mas eu não esqueço dos padrões que aconteceram na semana passada, para que eu não erre na semana agora. Olha só, aqui eu tinha a resistência do primeiro candle. E deu uma entrada aqui, ó, no 9, né, que ele rompeu, fez o pullback e deixou uma entrada na cara da resistência. Não pagou 2 vezes o risco e veio estopar. Tudo bem que aqui foi um fator de notícia, deu tempo de se proteger, mas é um trade mais arriscado. O ideal é sempre aguardar ele romper, ó, ele rompeu, fez o pullback, começou a deixar entradas, fechando acima das médias, como foi hoje, tá? Então isso que é muito importante. Quer tomar a posição antes? Fechou o próximo candle ou, né, deu 100% do risco, protege a operação, porque esse é um trade mais arriscado, tá? Ele pode voltar com certeza, hein, gente? Então eu preferi aguardar o rompimento dessa nossa resistência aqui, ó, do primeiro candle. Quando ele rompeu, ele fez uma perninha de alta, ó, 3 candles da mesma cor. O que que a gente faz? Marca o primeiro candle vendedor, tá bom? Isso para o movimento de alta. Para o movimento de baixa, é o contrário. 3 candles vendedores, eu marco o primeiro comprador. Lembrando, pessoal, que uma perna de baixa são 3 candles ou mais, ou seja, essa perna ela poderia ser maior, tá? Mas deu 3 candles e já apareceu o vendedor, eu marco essa região. Por que que ele fez esse movimento? Defesa vendedora nessa região. Então, isso aqui é um sinal importante para mim, tá bom? Porque ele pode segurar aqui, ele pode rejeitar essa região. Bom, tá marcado. Qual foi a minha tomada de decisão aí? Entrei, eu já antecipei aí o trade, mas porque eu tive contexto, tá, pessoal? Quando ele rompeu aqui e fez esse pullback, ele fez o pullback literalmente em cima das médias e em cima dessa resistência aqui que havia sido rompida, que virou um suporte. Fechou acima de tudo. Então isso me chamou muito a atenção, né? Olha o contexto, desde onde está vindo essa força compradora, né? Fez um rompimento, fez um pullback acima. Se ele tivesse fechado abaixo da 9 ou abaixo desse suporte, eu já ia ficar desconfortável e eu ia guardar, tá bom? Mas como ele me mostrou que foi apenas um pullback acima das médias, eu me posicionei aqui no rompimento e falei: a hora que testar aqui esse topo, eu vejo o que, que vai acontecer, tá bom? Fechou o Kindle 7, eu já me protegi, porque ele veio com força, tá? Eu acabei me protegendo. E aí, pessoal, deu o nosso padrão, ó. 2 candles da mesma cor, fechando acima dessa resistência e acima das médias. Todas as médias passando abaixo do preço.
tá? Olha que sinal importante. Eu não tenho 80, não tenho ninguém aqui, ó, não tenho. Dentro do nosso operacional, tá, pessoal? Eu sei que tem pessoas que usam 200, 20, a média de 20, 21, mas nesse operacional eu só uso essas 3 médias. Todas estão passando abaixo do preço. Ele fechou acima da resistência que eu marquei. Se o segundo candle for acionado, ele vai pagar o risco. E ele pagou, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que deu 10 pontos esse candle aqui, ó. 10 pontos cravados aí, ó. Então, pessoal, 2 candles da mesma cor, como que eu continuo comprando, Ana? Quando você vê esse padrão, 2 candles da mesma cor, ó, um candle de ignição e uma entrada curtinha, 5 pontos de stop, gente. Vale o risco, vale você segurar a operação. São apenas 5 pontos de stop, então vale o risco, tá? Porque eu vi que a maioria que entrou aqui, que enxergou o padrão, acabou saindo no 0 a 0. Mas o que que vocês têm que pensar nesse momento, para evitar sair no 0 a 0? Eh, é o nosso padrão e eu tenho espaço, ó. Olha o espaço que eu tenho para andar. O alvo era literalmente aqui, então fica tranquilo, vai. Eu sei que esse cenário aqui deixa a gente desconfortável, mas a gente tem que arriscar, ainda mais no stop tão curto aqui, tá bom? E aí, pessoal, quando que eu pego a compra? Rompimento, 2 candles da mesma cor, onde o segundo é acionado, ou rompimento, pullback, entrada. Um pullback que não seja abaixo da VWAP, tá? Um pullback que seja acima aqui das médias. Pode virar 9 para cima. O que me chama muita atenção é quando ele vira a VWAP para baixo, tá? Para cima não, que eu falei para cima é para baixo. Quando o mercado vem fazer um pullback e fecha abaixo da VWAP, isso me chama atenção. Quer dizer que o vendedor está forte, então dificilmente ele vai continuar esse movimento de alta, tá bom? Mas ele veio simplesmente fazer um pullback na resistência, ou se ele tivesse feito um pullback até aqui a 9, fechando acima da VWAP e deixasse uma entrada acima da resistência, era uma entrada válida, que ele ia fazer um rompimento, pullback, entrada, beleza? Beleza. E ele continuou fazendo esse movimento de rompimento e pullback, ó, rompimento, pullback, entrada não foi acionado. Aí ele fez outro pullback, ó, acima da 9, acima da resistência e deixou aqui uma entrada no 15 que foi acionada, ó. Deixa eu ver aqui. E não foi estopada. Vamos ver se ele bateu 2 vezes o risco. Não deu, ó. Mas aí dava para se proteger. Bateu 100% aí, deu para se proteger, né? Ou, como nós temos aí uma resistência vermelha que é muito forte, se você tivesse entrado aqui, você poderia buscar quantos? Vai, 1 para 1 do seu risco, né? Porque a resistência aqui em cima a gente sabe que ele pode rejeitar, né, que essa resistência é do dia de sexta-feira, tá bom? Então se você tomou a decisão de entrar aqui, olha como o espaço diminuiu, olha o espaço que eu tinha, olha o espaço que eu tenho agora, bem curtinho, né? Então é isso, são essas decisões que nós temos que tomar quando a gente entra, mas percebam, ele está fazendo rompimento, pullback, entrada, rompimento. Ó, e por que que eu não gosto nem sempre de pegar no candle vermelho. Se você tivesse entrado aqui, ó, ele voltou aqui para estopar. Por isso que eu sempre gosto de candle da cor do movimento, tá? É por isso, tá bom? Então, por exemplo, ele rompeu aqui, fez um pullback, você ia entrar aqui, não foi acionado. Aí ele fez um pullback, você entrar aqui, foi acionado e pagou aí 1 para 1 do risco, porque eu tenho essa resistência na minha cara. E ele ficou fazendo esse movimento de rompimento, pullback, né. Aí aqui pessoal, ó, quem que entrar na venda aqui, ó, no candle 22, 23 e 24, ele fez um rompimento para baixo, um pullback e deixou uma entrada aqui no 24. Entrada sem pavio, né, que eu não gosto, ó, viu como não é cisma minha? Ele finge que ele vai e não vai, ó. Foi acionado, né, porque você poderia entrar aqui buscando suporte a VWAP, mas ó, candle sem pavio. Olha que enganação esse candle, ele não vai. E aí ele voltou a subir, tá bom? E o que a gente pode pensar antes de entrar nessa venda?
Ah, ele não pagou ainda o risco aqui do 8. Ó, o alvo era lá em cima, ele quase chegou e não foi, né. Então são cenários que às vezes vão deixar a gente com dúvida, né, de o que fazer. Nessa venda aqui, é um cenário de bastante dúvida, né, pessoal. Mas é isso que eu quero que vocês vejam aqui em cima, ó, esses rompimentos, pullback, entrada, ó, no 28, pagou aqui, né, foi embora. Aí nós temos aqui a resistência do dia anterior, ó, e até que tá com volume, ó, ele rompeu, fez um pullback, deixa eu ver se ele tá com volume aqui. É, tá com volume bem na média, né, vocês estão vendo? Mas aqui já é uma decisão bem mais arriscada de tomar, tá bom? Porque ele não está dando perna de alta, né, ele está simplesmente rompendo, fazendo pullback, deixando entradas, então é um cenário bem difícil de tomar uma decisão aí, ó. E logo que ele rejeita, né, ó não, isso daqui não é enforcamento não. Logo que ele rejeita, aí você tem que tomar a decisão de ficar ou não no trade. Onde eu poderia pegar aqui, ó, nessa descida? Olha que confusão esse aqui, hein. Por quê? Eu ainda estou trabalhando acima da VWAP, aqui logo tem a 80, aí se a gente vai pegar aqui fica muito atrasado, né. Tentar olhar o contexto aí, né, ó. Aqui é um movimento muito forte de alta, ele rejeitou e começou a virar o movimento, né. Mas não tem nenhuma entrada aqui do nosso padrão, pessoal, não adianta nem a gente ficar caçando, porque não teve candles de reversão, e nem uma entrada clara, né, então provavelmente essa perna aqui seria mais no final dela, né, que daria para pegar. Ou fechando aqui, ó, abaixo da 80, como esse suporte já havia sido rompido, ó, 2 candles, fechou aqui abaixo da VWAP e esse fechou abaixo da 80, tá. Não pegaria trades, que não tivessem, abaixo da VWAP, tá, porque ela pode segurar. A VWAP é uma média muito forte, vocês sabem disso, então eu aguardaria o rompimento, mas nesse caso aqui, ele foi rompendo com força, ó, sem deixar entradas. Quer tomar a decisão de entrar aqui, já que você olhou e viu que ele está descendo com volume, é um trade mais arriscado. Sempre que vocês forem entrar em trades arriscados, fechou o candle seguinte, protege a operação. Nesse caso, teria dado certo, tá? Mas não faz parte do nosso operacional isso aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí da revisão. Foi um cenário hoje bem mais claro, porque nós não tínhamos, tipo 80 em cima, VWAP embaixo, não tinha resistência, tinha vácuo para ir. Então, é um dia mais direcional, mesmo com esse monte de candle feio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que amanhã é outro dia, outra oportunidade aí para nós no mercado, tá bom? Uma boa noite para vocês e até amanhã.